E eu hoje falo aqui com um outro tipo de leprosos. Hoje a hanseníase não cria mais nenhum tipo de pavor em praticamente ninguém. A gente já sabe o que acontece, de onde ela advém e como tratar ou aplacar o mal nas pessoas que podem voltar, inclusive, ao convívio social e familiar. Hoje nós sabemos disso. Nós ficamos livres da ignorância. Nós saímos das trevas. A luz acendeu na nossa mente, na mente da maioria, porque tem gente que, por mais que a luz acenda na cabeça deles, nunca há luz. Mas na maioria das pessoas é assim que está acontecendo. Mas nos dias de Jesus, não. Só Jesus deu coragem ao leproso de encarar as multidões na expectativa de um milagre. Os leprosos de hoje são de outra natureza. São transgêneros, são agredidos, objetos de pedrada, são as genis contemporâneas, são os LGBT, se estiverem andando sozinhos numa noite escura e encontrarem um grupo de rapazes homofóbicos e todo menino do lado de um outro menino, todo rapaz do lado de um outro grupo de rapazes, praticamente se torna homofóbico. Se não tiver um cara muito denso de consciência ali para dizer que é isso, eles dão força um para o outro e, conquanto individualmente ninguém praticasse nada tão grotesco, é a psicologia do grupo. No grupo, a consciência individual se dilui e eclodem os barbarismos sugeridos pela consciência mais contaminada daquele ambiente grupal. E aí as tragédias se deflagram. E é por isso que a gente vê gays, LGBT, transgêneros sendo apedrejados de maneiras diversas, mas com violência física e também violência verbal, oral, nem se fala. Mas a gente vê também outro tipo de gente. Por exemplo, a própria criança de 10 anos de idade que ficou grávida do tio foi tratada pelos religiosos como uma espécie de leprosa. Ou ela tirava, ou ela, aliás, não tirava e dava à luz à criança, ou então ela estava se colocando num lugar de maldição. De maldição, ela viraria uma amaldiçoada aos olhos de Deus, segundo esses fanáticos religiosos cujo grupo não é pequeno, só cresce e não são milhares, são infelizmente milhões, com capacidade de definir eleições, que estão aí com essa mentalidade. E aí o espectro dos leprosos aumenta enormemente. Os divorciados são leprosos. Os que não frequentam e não participam do grupo religioso deles são leprosos. Os que têm uma outra visão social e política são leprosos. Os que defendem o meio ambiente, olha só, são leprosos comunistas, culturais, que se entregaram a essa praga da defesa do meio ambiente. São leprosos. São leprosos variados. Quem não crê na doutrina que eles anunciam é leproso. Esse aqui é um programa de leprosos, feito por um leproso, que não morre do ponto de vista deles e continua infectando outros ou
chamando alguns outros para debaixo de uma guarida que não deveria ser jamais oferecida. Todo mundo que seja diferente deles é leproso. Veja bem, para os religiosos, todos os diferentes deles são leprosos. São seres contagiosos. São pessoas que carregam infecções. E como eles são sãos, como eles são os grandes sãos, eles são os exemplos de tudo, da saúde moral, da etiqueta comportamental, do dogma religioso, da fé correta. Como eles são essas figuras, esses fariseus absolutamente contemporâneos e presentes entre nós com uma força crescente. Aqueles que, não sendo como eles, não pertencendo ao grupo deles, não rezando na cartilha deles, e sendo gente em relação à qual eles designam o inferno como residência, para tais pessoas, o indivíduo precisa ter muita coragem, porque, meu Deus, eles dizem que Jesus anda no meio deles, eles dizem que eles são os detentores do nome de Jesus, eles dizem que eles são, se fosse no Instagram, era @JesusCristoOficial, e quem responde tudo lá, os comentários, são eles. Eles é que são os donos do canal Jesus Cristo na Terra. Eles, como disse Jesus em Mateus 23, disse, eles se sentaram na cadeira de Moisés, na cátedra de Moisés, falam como os Moiséses contemporâneos, os Moisés contemporâneos. E criam leis, e renovam leis, e refazem leis, e por mais que Jesus tenha morrido na cruz para que a lei em Cristo se consumasse, tivesse a sua expressão interpretativa, vivida e encarnada por Jesus, porque nem um i e nem um tio caiu da lei em Cristo, porque Jesus viveu o espírito da lei. Viveu o espírito da lei ensinando o que aquela lei deveria promover entre os homens. Ele diz, olha, nem um i, nem um tio cairá até que tudo se cumpra. E aí, na cruz, ele diz, está cumprido, está consumado. E Paulo diz, pois o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê.